E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. Eu tenho o prazer de estar com Antonieta Pinheiro, fisioterapeuta osteopata, mais uma vez, porque Antonieta já é praticamente uma colaboradora do programa. Então é um prazer tê-la conosco. Camila, o prazer é meu. Agradeço aí mais uma vez o convite, né? Como colaboradora, que já estou quase sendo aqui. Eu sou Antonieta Pinheiro, sou fisioterapeuta osteopata. Gosto muito do assunto sobre saúde integrativa e mais uma vez estou aqui trazendo um tema que eu gosto muito, estudo há muito tempo, vou trazer várias curiosidades para vocês. Muito bacana. E a pauta de hoje, o assunto que a Antonieta irá nos explicar é sobre o ciclo circadiano. Já ouviram falar? Antu, explica para o pessoal todo, explane. Bom, vamos lá. O ciclo circadiano, ou como muita gente conhece como o nosso relógio biológico, ou o ritmo do nosso corpo, do nosso metabolismo, é uma divisão dos horários das 24 horas do dia e de como cada órgão funciona referente aos seus horários, né? Isso do modo geral, tá? Muitas pessoas falam que o relógio biológico ele pode se ajustar, né? Mas vamos explanar do modo mais generalizado, que eu gosto muito de manter esse embasamento, principalmente nos meus tratamentos, tá? Então, o ciclo circadiano, ele tem muita referência com temperatura do dia, luz, as marés, a lua, tudo isso tem influência no nosso relógio biológico, tá? Maré e lua também não Maré são e lua crendices populares? Não, né? Eu sempre falo assim, toda observação leva a uma comprovação, tá? O ciclo circadiano, ele já era estudado lá atrás, na época de Hipócrates, Galileu Galilei. Todos esses filósofos já observavam o comportamento dos animais, da natureza, né? E eles observavam também o comportamento das pessoas, né? Dos indivíduos frente a uma maré alta, a uma lua cheia, que a lua cheia ela traz uma fertilidade maior para a mulher, né? O tempo de gestação da mulher tem referência com as luas. Inclusive, as crianças, quando nós éramos crianças também, falavam, mas por que eu tenho que almoçar agora? A nossa mãe não sabia explicar o que era o ciclo circadiano. Ela falou, porque é hora de almoçar. Por que eu tenho que dormir agora? Porque é hora de dormir, não é verdade? E tem um porquê, né, Antonieta? Tem um porquê. Cada órgão, ele tem um horário do dia, né? Então, vamos dizer assim, que nós vamos dividir o dia entre dia e noite. Então, 6 da manhã às 6 da tarde é as 12 horas do dia do funcionamento do nosso polo positivo. É muito interessante essa questão. É o yin, o yang, é o polo positivo e negativo. Das 6 da tarde às 6 da manhã é o polo negativo, tá? É onde os nossos órgãos, eles entram numa restauração. Uma nidação, digamos assim. É onde o metabolismo fica mais lento. Vamos puxar aí, a digestão fica mais lenta. Quantas pessoas a gente não escuta falar, eu não posso fazer uma refeição pesada à noite, senão eu não consigo dormir. Isso tem muita relação. É fisiológico. É fisiológico, né? Então, o ciclo circadiano, ele se baseia nesses dois polos, dia e noite. Mas, atualmente, com uma coisa que mexe muito com o ciclo circadiano, horário de verão, onde o dia fica mais longo, a presença da luz, ela ativa mais os nossos hormônios e tudo mais, então nós permanecemos mais tempo em atividade. Isso tem um gasto energético muito grande para o nosso corpo. Algumas pessoas gostam muito, eu particularmente não gosto. Eu sou uma pessoa que eu necessito de mais horas de sono. Então, o horário de verão, ele me atrapalha um pouco. Outra coisa que atualmente tira muito essa organização do ciclo circadiano são luzes de celular. Computador, celular, televisão, que é aquela luz que o pessoal chama de luz azul, né, das telas. Isso mexe muito com a demanda de hormônio, principalmente melatonina, que é o hormônio do sono. E assim como eu estava lendo aqui para estudar, né, um pouquinho para conversar com a Antonieta, expert no assunto,
Tem a ver com o hormônio, a melatonina é liberada à noite. E a de dia é a serotonina. Isso. É isso mesmo? Vamos dizer assim, a serotonina ela é um hormônio do bem-estar. Você precisa ter dormido bem para ela ser liberada. Senão o que acontece? O corpo ele aumenta muito o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um hormônio que é necessário, porém em grande quantidade, ele atrapalha o metabolismo e é onde as pessoas ganham peso. E oxida as nossas células, Exatamente. Tá, gente? Dá ali antioxidante, liberando cortisol. Exatamente. Outra coisa que também acontece muito hoje, atualmente, o mundo moderno, toda essa nossa vida mais agitada, não existe mais períodos de sono longo. Muitas pessoas trabalham no período da noite. Então isso, vamos dizer assim, é invertido. Porém, a demanda energética é muito grande no indivíduo desse. Pode observar que as pessoas que trabalham à noite, num primeiro momento, elas ganham muito peso. Por conta dessa inversão do cortisol com a melatonina. Porque algumas profissões, né, os enfermeiros, médicos, enfim, tem muitas profissões de fábricas, que até escritórios, empresas, a pessoa acaba mudando o ritmo, o ciclo biológico dela, não é? Exatamente. Dorme-se de dia, e enquanto todo mundo e aquela casa está barulhenta, ela não vai dormir bem, não é verdade? É. Não existe um descanso, não existe o sono profundo, o sono REM, aquele sono reparador, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que cada período das horas do dia, até trouxe uma colinha para Camila. Gente, isso é encontrado facilmente na internet, tá? Tem vários modelos. Eu trouxe esse que é um modelo mais fácil de visualizar e para eu explicar também. Mas isso é facilmente encontrado, tá, Camila? Então, eu vou trazer algumas curiosidades, eu não vou falar de todos os órgãos aqui, vamos ver o que vai dar tempo de nós falarmos. Então, vamos lá. Quando a gente fala num ritmo biológico correto, então vamos pegar o primeiro órgão que eu gosto bastante, é o intestino. No nosso corpo nós temos 2 intestinos, aliás, o nosso intestino é dividido em 2 porções, intestino grosso e intestino delgado, tá? Se nós pensarmos que nós temos 2 porções, então a gente também tem que pensar que ele é um órgão que ele precisa funcionar pelo menos 2 vezes ao dia. Olha que bacana, gente. Então, quando existe alguma disfunção disso, que atualmente eu encontro muito na minha clínica, a pessoa que vai uma vez, nós já dizemos que é normal. Mas a pessoa que não vai com essa frequência, que fica dias sem ir ao banheiro, ou muita gente que fala, pula um dia, mas depois eu vou... Isso não é normal, é comum, mas não é normal. É uma pessoa enfesada, literalmente. Então, o horário do intestino grosso, se a gente pegar aqui, Camila, na nossa planilhinha, ele tem um funcionamento entre 5 a 7 da manhã, que é o normal, que todo mundo fala, não, eu acordo, tem muita gente que fala assim, eu tomo um cafezinho e eu vou ao banheiro, né? É muito comum nós escutarmos isso. Não é que o café ele vai ao banheiro. A cafeína, ela libera adrenalina no intestino e ele fica agitado, então ele tem um funcionamento maior, mas já é um horário fisiológico dele, tá? Esse é o horário do intestino grosso. Se nós pegarmos aqui, novamente na nossa planilhinha, o intestino delgado, ele funcionaria entre 1 e 3 da tarde. Após o almoço. Após o almoço. Muitas pessoas têm esse funcionamento, fala assim, eu almoço, eu vou ao banheiro. Mas às vezes ainda nem digeriu, vocês vão de convir, né? Mas não processou. É algo que está acumulado, né? Então, por isso que ele precisa desses 2 períodos para ter um esvaziamento. Então, quando olharmos na questão do intestino, então a gente tem que saber, ele precisa funcionar pelo menos 2 vezes ao dia. Todo mundo que não vai ao banheiro em casa vai falar, meu Deus, vai colocar na geladeira o ciclo circadiano. Chegou o horário, eu não estou com vontade de ir ao banheiro. Aí a gente vai continuar aqui. O outro órgão é o estômago. Ele tem o pico... O que seria o horário, né, Camila? Muitas pessoas podem perguntar. Gente, o horário é o horário de maior potencialidade do órgão. É o horário em que você vai ter um melhor aproveitamento dos alimentos, uma maior potência para o órgão funcionar melhor, tá? Então, se a gente pegar o estômago, ele tem um funcionamento maior entre 7 e 9 da manhã.
Então, assim, se você fez uma última refeição, que é o horário aqui, ó, de entre 6 da tarde, que é o horário dos rins e tudo mais, nesse horário, que vai dar mais ou menos 12 horas, que muitos estudos hoje já comprovam que aquele jejum intermitente de pelo menos 12 horas é super benéfico, porque ele vai ter uma maior potencialidade esse horário do estômago. Absorção dos nutrientes, vitaminas, e tudo mais, tá? Mas é necessário que tenha tido pelo menos esse tempo de 10 a 12 horas, que não ocorre atualmente. As pessoas comem tarde da noite, aí no dia seguinte precisa tomar um medicamento, vamos dizer assim, os óis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, para ter uma melhor digestão. Mas por quê? Porque o órgão está sobrecarregado. Olha que bacana, gente, entendermos melhor como é que funciona o nosso organismo. Funciona, exato. Aí vamos continuar aqui. Entre 9 e 11 da manhã é baço-pâncreas, né? Que são 2 órgãos importantíssimos para o nosso sistema imunológico. Então, se houver um indivíduo que está com uma imunidade baixa e tudo mais, você fazer um tratamento nesse horário para potencializar esses órgãos é extremamente benéfico. Vai ter uma melhor absorção. Vai ter uma melhor absorção, né? Perfeito. Aí, entre 11 e 13 horas é o horário do coração, tá? É o horário em que esse músculo, né, esse órgão, ele tá potente, ele tá bombeando muito mais sangue. Então, para as pessoas que gostam de atividade física e têm a disponibilidade de fazer treinos nesse horário, principalmente os treinos cardiovasculares, é o melhor horário. Eu não teria. 11 da manhã, a 1 da tarde, ainda mais no verão, não é? Exatamente. Mas seria o melhor. Mas é o melhor. Eu sempre falo muito assim, para idoso é o melhor horário, né? Para treino e atividade física, para idoso é o melhor horário. Esse horário entre 11 e 13 horas. Perfeito. Aí vem novamente, que a gente já tinha falado, do intestino delgado, das 13 às 15, né? Que é o horário após após o almoço. Porém, muitos países, principalmente do hemisfério norte, eles não têm esse horário de almoço. Olha como já inverte um pouco. Eles já não fazem uma pausa nesse horário. O intestino delgado, em países mais nórdicos, tudo funciona mais para o final do dia. Ah, tá. Mas tem uma grande parte da Europa que fecha tudo, né? Fecha tudo. Inclusive, Istambul, na Turquia, fecha tudo mesmo. Então, eles dão aquela pausa, que olha que interessante, logo em seguida já é a bexiga. A bexiga é um órgão que ela precisa do relaxamento para ela funcionar bem. Olha como é interessante. Então, não se toma muita água? Porque eu tomo muita água por dia e vou ao banheiro. Então, mas se a gente pensar nos horários, é o melhor horário de você aumentar a hidratação. Ótimo. Tá? 15 às 17, das gente. 15 às 17. E logo em seguida, das 17 às 19, vem o funcionamento dos rins. Tá? Então, se você tem uma boa hidratação, até esse horário das 19, não cai naquele problema de muitas pessoas falarem, eu tomo mais água à noite, aí eu vou dormir, eu fico indo ao banheiro durante a madrugada. Mas não é inteligente, né? Não é inteligente. Não é, gente. Vamos pensar também, né? E aqui, Camila, tem um fato muito interessante da questão dos rins, que é sobre a tradição do chá das 5, do chá inglês, tá? Por que às 5 da tarde, né? Quem que trouxe essa tradição? Quem que já sabia do horário dos rins? No reinado da Elizabeth I, que aconteceu entre 1558 a 1603, ela foi uma rainha que ela era solitária. Ela não se casou, ela não teve filhos e tudo mais. Por quê? Ela sofria dos rins. Até falavam que ela tinha ela sofria dos humores. Ela tinha muita dor. Então, pela medicina da época, os médicos falavam que ela não podia engravidar e ela não se casou e tudo mais, porque ela tinha muitas dores. E aí foi induzido para ela tomar chá às 5 da tarde. E aí, como ela era muito sozinha, ela chamava as amigas, as pessoas que moravam no castelo, ela fazia um evento às 5 da tarde, que ela precisava tomar o chá. Perpetuou-se. Perpetuou-se, criou-se essa tradição.
e acabou virando um comércio, né? Hoje, na Inglaterra, você vê em cada esquina uma casinha de chá e tudo mais. E é interessantíssimo que esse horário das 5 fica lotado. Mas sabiamente já sabendo que é para potencializar o funcionamento dos rins. Olha que interessante, gente, vivendo e aprendendo. E uma coisa muito interessante também, porque cada órgão ele tem uma temperatura, tá? Os rins, eles funcionam numa temperatura entre 23 e 26 graus. Então, tudo que você ingerir de bebida acima dessa temperatura ou abaixo, está tendo um gasto energético do órgão. Bacaníssima. Agora, no próximo bloco, meus amores, eu vou querer outros órgãos trazer para vocês. Não esquecendo que pedirei para o Caco colocar esse ciclo circadiano para vocês, tá bom? Até daqui a pouco.